Questão 175, 175. Vamos lá, bastante texto aqui. Vamos ler aqui primeiro o que ele está pedindo, até para facilitar a nossa leitura depois. Qual a expressão que fornece a quantidade de pontos, P, em função do número de vitórias, do número de empates e do número de derrotas, no sistema de pontuação proposto pelo torcedor para o ano de 2013? Beleza. Primeira coisa, já vou deixar um link aqui embaixo para você ver um vídeo sobre funções, se você tem dúvida sobre esses assuntos. Tem lá a função de primeiro grau e outro vídeo é a função de segundo grau, beleza? Mas vamos resolver aqui. Num campeonato de futebol de 2012, não é o que ele quer, um time sagrou-se campeão com um total de 77 pontos, em 38 jogos, tendo 21 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Beleza. No critério adotado para esse ano, 2012, somente as vitórias e empates têm pontuações positivas e inteiras. Isso aqui é importante para facilitar para a gente. Então a pontuação é positiva, ele não perde ponto por empatar, por exemplo, né? E inteira. Ou seja, ganha 1, 2, 3, 4 pontos, não ganha 1,5 ponto, por exemplo, que seria um número não inteiro, né? Um número fracional, um número etc. As derrotas têm valor 0, beleza? E cada vitória é maior que o valor de cada empate. Cada vitória é maior que o valor de cada empate. Outra informação importante para a gente interpretar a questão, beleza? Vamos lá. Um torcedor, considerando a fórmula de soma de pontos injusta, propôs aos organizadores do campeonato que, para o ano de 2013, que é o que ele quer, né, o time derrotado em cada partida perca 2 pontos, privilegiando os times que perdem menos ao longo do campeonato. Cada vitória e cada empate continuariam com a mesma pontuação de 2012. Importante também, né? Como a gente poderia pensar aqui? Ó, primeiro eu vou fazer de forma muito rápida aqui, a gente abusando das alternativas, beleza? Depois a gente faz do jeito mais comum, digamos assim, né? Do jeito mais padrão. O que eu percebi aqui nas alternativas? Ó, esse aqui, se a gente for contar só os pontos de vitória e empate, todos são iguais, ó, meu amigo. Olha que legal. Menos esse aqui, que não tem o ponto de empate. Porém, ele falou que são números positivos e inteiros. Não pode ser nulo, beleza? Então aqui não tem empate. Opa! Não tem empate, então essa aqui tá fora. Beleza? Tranquilo. Então, eu não sei quantos pontos vale cada vitória e cada empate. Eu nem preciso saber, porque ele já me falou aqui que todos são iguais aqui nas alternativas, beleza? Ele me disse aqui que são 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate. Vitória e empate. Como que eu sei disso? Porque está falando aqui 3 vezes o número de vitórias, que é o V, mais 1 vez o número de empates. O 1 está subentendido aqui. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então todos estão multiplicados por 1 dos empates, beleza? Mas eu não precisaria saber disso se eu fizer dessa forma, abusando das questões, beleza? Das alternativas, né? Então ele perde 2 pontos por derrota. Nesse novo modelo é exatamente esse aqui, ó, menos 2 vezes derrota, beleza? Tranquilo, daria para resolver a questão dessa forma aqui, muito rápido, se você conseguir interpretar a função, beleza? Por isso que é importante você entender muito bem a função. Na hora da prova você tem que ganhar tempo, né? O Enem é uma corrida contra o tempo, beleza? Então vamos lá agora fazer do jeito padrão, o jeito mais... como você poderia pensar aqui se não tivesse essas alternativas tão descaradas aqui na questão de vitórias e empates, beleza?
Se tivesse, por exemplo, 4 e 2, 3 e 2, daí você teria que fazer dessa forma. Então vamos pensar o seguinte. Esse primeiro parágrafo, né? Vamos lá as informações. Ele ganhou 77 pontos, 22 vitórias e 11 empates, né? Beleza. Como é que a gente pode colocar aqui, ó? 77 pontos igual a 22 vitórias vezes a pontuação de vitória, que a gente não sabe, é justamente o contrário lá, né? Esse aqui seria, ó, vamos colocar aqui, pontuação total igual a V, que seria o número de vitórias, vezes ponto de vitória, mais número de empate, que é o E, de acordo com o que ele falou pra gente, vezes pontos de empate, beleza? Disso aqui eu vou transformar usando os dados que ele colocou. 77 pontos no total, são 22 vitórias, vezes ponto para cada vitória, mais 11 empates, vezes ponto para cada empate. Beleza? Então como é que a gente poderia fazer aqui? Ó? São duas incógnitas e uma equação. Fica difícil a gente calcular, mas por isso que ele deu as informações para a gente. Ó, que as pontuações são positivas inteiras e a vitória é maior do que o valor do empate. Então, positiva inteira, 0 pode ser para o empate? Não pode. Número mínimo aqui, mínimo, igual a 1. Beleza? Tranquilo. Então, vamos fazer para esse caso aqui, mínimo igual a 1 para o empate, né? Empate, mínimo igual a 1. Então vai ficar o seguinte, ó, 77 igual a 22 vezes ponto para cada vitória, mais 11 vezes 1. Beleza? Então vai ficar 77 igual a 22 PV mais 11, né? Beleza. Vamos tentar isolar o PV. Como é que a gente pode começar? Quem está somando vai subtraindo para o outro lado, né? Aqui tem um mais implícito aqui também, né? Então, esse menos esse vai dar 0. Na prática, quem está somando, a gente vai subtraindo, né? Mas sempre fique esperto com essas informações. Então, vai ficar 77 menos 11, 66, igual a 22 PV. Como é que a gente faz? Está multiplicando, vai dividindo, né? Ou seja, você divide os dois lados pelo mesmo número, simplifica aqui, ele vai aparecer lá do outro lado. 66 dividido por 22 vai dar 3, beleza? Posso colocar assim, ó, para não te confundir. 3 igual a ponto de vitória. Então funcionou legal, ó. Foi justamente o que ele deu pra gente aqui, ó. 3 para cada vitória e 1 para cada empate, beleza? Deu certo. Vamos testar aqui se 2 daria para cada empate, ó. Empate igual a 2. A gente sabe que o ponto de vitória tem que ser maior que ele, né? Se você fizer aí, você vai ver que não vai dar um número inteiro. Eu não vou fazer pra gente não perder tempo, beleza? Se você fizer 3, menos ainda, porque teria que ser 4 aqui no mínimo, e não vai dar também. Ele até daria 1 aqui, né? Calma aí, deixa eu desfazer. Ele daria 1 para vitória. Só que não pode porque ele falou que cada vitória tem que ser maior do que cada empate, beleza? Então, tranquilo. A gente achou o seguinte, ó. Para essa fórmula aqui em cima, a gente achou que em 2013, vou colocar aqui em cima, em 2012, né? Ficaria assim a fórmula. Ponto total igual a vitória vezes 3, que é o ponto de vitórias aqui, né? Número de vitórias por ponto de cada vitória, mais número de empates vezes ponto por cada empate. 3. 1, aliás, né? Ou a gente pode escrever dessa outra forma, que não vai interferir em nada, né? 3V mais Z. Beleza? E daí ele falou que para 2013, isso aqui não vai modificar. Isso aqui vai apenas
complementar com a perda de pontos por cada derrota, beleza? Então vai ficar o seguinte, ponto total igual a 3V mais E, não modificou, né? Menos 2 vezes D, ou seja, o ponto por cada derrota vai ser menos 2, ou seja, ele vai perder 2 pontos por cada derrota. Tranquilo? Foi isso que ele falou pra gente. Você pode fazer das duas formas. Com certeza essa forma aqui seria muito mais rápida se você tiver essa percepção das alternativas. Sempre é bom dar uma olhada nas alternativas. Você ganharia muito tempo. Concorda comigo? Por acaso aqui, a numeração de ponto para cada vitória e ponto para cada empate ficou igual ao que a gente conhece em Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Só o ponto por derrota, que no Campeonato Brasileiro é menos 3. Você perde 3 pontos por cada jogo que você perde. Aliás, você não perde ponto não, né? Agora eu me confundi aqui, mas eu acho que eu falei errado. Você não perde, seria como se fosse o 2012 aqui, né? Você só ganha ponto por vitória e ganha 1 ponto por cada empate, exatamente. Você não perde ponto por derrota, beleza? Mas isso aí não interfere em nada. A gente resolveu a questão. E se você gostou aí, se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos. Como eu falei também, eu deixei o link aqui embaixo sobre funções. 2 vídeos, um sobre funções de primeiro grau e um sobre funções de segundo grau. Sugiro que você assista nessa ordem para você entender melhor, beleza? Qualquer dúvida, manda nos comentários. E daqui a pouco a gente volta com mais uma questão. Questão 176. Até logo, estamos na reta final dessa prova de 2015, segunda aplicação, beleza? Até logo, a gente volta daqui a pouquinho. Falou!